Tudo bom, alunos do sétimo ano? Aqui é o professor Jones Pobel e nesse momento vamos falar de combustíveis e tentar classificá-los quanto ao seu estado físico, sua origem, sua aplicação. Vamos falar de alguns combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, aqueles que nós conhecemos dos postos de gasolinas, né, que são os postos de combustíveis, onde os veículos são abastecidos, tá bom? Então vamos conhecer um pouco sobre combustíveis fósseis e alguns tipos de combustíveis. Então nós temos aí o que são combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis são substâncias de origem mineral formados pelos compostos de carbono. São originados pela decomposição de resíduos orgânicos, porém, esse processo leva milhões de anos. Logo, são considerados recursos naturais não renováveis. São os mais usados no mundo para gerar energia elétrica e movimentar veículos. Então, quando a gente fala de combustíveis fósseis, nós vamos lembrar que esse tipo de rocha, né, que na verdade é uma rocha que foi formada no interior do solo ou abaixo do solo, no interior daquelas camadas da terra, né? Isso, na verdade, foi um depósito de matéria orgânica. Então, alguns cientistas, né, e já é comprovado que essa matéria que formou o petróleo, na verdade, eles eram seres vivos formados de carbono. Então, todo o corpo orgânico, todo o corpo de um ser vivo é formado por carbono. E carbono é o elemento químico básico do petróleo. Então, as rochas fósseis, né, na verdade, são acúmulos de matérias orgânicas que foram decompostas, aonde se concentrou a quantidade de carbono. E são rochas que foram originadas à decomposição de muitos e muitos anos atrás, como se diz aí, milhões de anos. Então, são rochas que foram formadas que, nos processos de extração, né, petrolífera, faz com que extrai esse líquido, né, vamos dizer assim, né, extrai essa rocha mais líquida, que está em alta temperatura, sério, elas lá na profundeza dos oceanos ou nos continentes também que tem a extração do petróleo, estão em altas profundidades, em muita pressão e temperatura. Existe uma temperatura nesse composto carbônico, que é o material fóssil. E é feito todo o trabalho de separação, que é chamado um processo de destilação fracionada para formar os combustíveis que nós vamos estudar agora. Aí está lá, onde são encontrados? Os combustíveis fósseis são encontrados em áreas profundas do solo ou no fundo do mar. Então, aí nessa imagem aqui a gente vê os equipamentos que são utilizados, que são as plataformas, são os navios, são as sondas. A nossa região, muitos pais de vocês, tios ou conhecidos, trabalham, como se diz, para a Petrobras, né, que costumam fazer. Na verdade, trabalham na produção do petróleo, na exploração do petróleo. A nossa cidade, as nossas regiões daqui, né, do litoral, se desenvolveram através desse tipo de extração, desse recurso que é não renovável. Então, uma vez tirando, ele não volta mais para a natureza. Tá bom? Vamos falar agora da gasolina, que já é um processo de refinamento do petróleo que já forma um combustível, a gasolina. Né? Muitos carros, principalmente no Brasil, é movido a gasolina. Então, o que seria a gasolina? Gasolina é um composto fóssil produzido a partir do petróleo. É formada principalmente por hidrocarbonetos, porém possui também em sua composição, em pequenas quantidades, produtos oxigenados, enxofres, compostos metálicos e de nitrogênio. Então a gasolina é um composto químico onde se misturam outras substâncias, tá?
Então, existem vários tipos de gasolinas. Existe a gasolina comum e aditivada. Aditivada é onde colocam outras substâncias junto a esse combustível. Utilização. A gasolina é altamente inflamável, então ela queima, e muito utilizado como combustíveis para automóveis e motocicletas. É utilizada na forma comum ou aditivada, com aditivos que facilitam a limpeza do sistema de combustíveis. Então tá aí a explicação da gasolina. Agora vamos ver as desvantagens do uso da gasolina. Por se tratar de um combustível fóssil, a queima da gasolina provoca a emissão de gases poluentes, responsável pelo efeito estufa e aquecimento global. Então tá aí um dos motivos que nós falamos sobre as questões ambientais, e nós temos um combustível que é utilizado constantemente nos veículos que aumentam o aquecimento global através do efeito estufa da liberação do monóxido de carbono para a atmosfera. Continuando, vamos falar agora de óleo diesel. Então, óleo diesel é um combustível fóssil derivado do petróleo, muito utilizado em motores de caminhões, tratores, furgões, locomotivas, automóveis de passeio, máquinas de grande porte e embarcações. Então, já são outros tipos de veículos que precisam desse tipo de combustível. O óleo diesel é formado basicamente por hidrocarbonetos, compostos químicos formados por átomos de hidrogênio e carbono. Possui também em sua composição uma pequena quantidade de oxigênio, nitrogênio e enxofre. Característica principal do diesel: apresenta em forma líquida, amarelado e viscoso, lípido, pouco volátil, queima, evapora muito pouco, diferentemente da gasolina, cheiro forte e marcante, é um nível de toxicidade mediano, então é tóxico sim, tá? Tem que ter muito cuidado. Liberação de gases poluentes. A queima do óleo diesel libera na atmosfera uma grande quantidade de gás poluente, responsável pelo efeito estufa. Entre esses gases também prejudicam a saúde humana. Podemos citar o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e o enxofre. Esse último apresenta propriedades cancerígenas. Então, o uso desse tipo de combustível pode causar câncer, então tem que ter muito cuidado também. Continuando, vamos falar agora do gás natural. Gás natural encontrado no subsolo terrestre ou marítimo. É constituído por uma mistura de hidrocarbonetos. Então, todos os combustíveis fósseis são hidrocarbonetos, que é hidrogênio e carbono. Grande parte do gás natural, cerca de 70%, é formado pelo gás metano. Fazem também parte da composição do gás natural o propano, nitrogênio, oxigênio, etano e enxofre. Como se forma? O gás natural é formado a partir da decomposição da matéria orgânica que são acumulados em rochas durante milhares de anos. Então, é o mesmo processo do petróleo que também libera esse gás. Então, se você perfura um poço do petróleo, você vai encontrar gás. Antes esse gás, quem já viu as plataformas de função, era queimado. É queimado até hoje pelos flares. Hoje eles viram um grande potencial que tem esse gás, eles estão capturando esse gás. E esse gás está sendo cada vez mais utilizado. Então hoje a gente tem muitos veículos a gás. O meu carro, ele é GNV, ele usa gás, que é extraído da nossa região. Muitos veículos estão usando gás. E também nós temos que entender que esse processo é um processo de aproveitamento de algo que está sendo liberado. Então, a indústria petrolífera, ela vem cada vez mais utilizando gás que estava sendo queimado, jogado fora. Isso cresceu cada vez mais e o estímulo do governo também incentivando as pessoas a utilizarem os veículos movidos a gás também, com descontos no IPVA e manutenções, assim por diante. Então tá aí
Nesse processo de decomposição atual, micro-organismos formam de formação anaeróbica, que não tem a presença do oxigênio. Uso. O gás natural é muito usado como fonte de energia, combustíveis na indústria, residência. O GNV tem sido muito utilizado, conforme eu falei, para veículos. Além de ser mais barato do que o álcool e a gasolina, o GNV gera baixo índice de poluente. Pelo menos isso, né? Então, a poluição, quem usa GNV não está contribuindo tanto com a poluição com os outros tipos de combustíveis, sendo comparados. Portanto, é considerado uma fonte de energia limpa. Energia limpa, e também alguma coisa, né? Onde é encontrado? Muitas vezes o gás natural é encontrado no subsolo junto à jacida do petróleo. Consumo e importação. Embora a Petrobras produza grande quantidade de gás natural, o consumo deste combustível tem aumentado tantos anos que o Brasil necessita importar da Bolívia. O transporte é feito através de gasodutos Bolívia-Brasil. Então tá aí, falando um pouquinho de gás natural. Continuando, vamos falar de carvão mineral. Então, o carvão mineral possui cor preta, é uma rocha sedimentar de origem fóssil. Ela é encontrada em jazidas localizadas no subsolo terrestre, extraído pelo sistema de mineração. O carvão, ao ser queimado, libera alta quantidade de energia. Por isso, é ainda muito usado em usinas termoelétricas, em indústrias e siderúrgicas. Composição do carbono, basicamente igual a dos outros combustíveis, né? Enxofre, né? E falando aí do enxofre e cinzas. A história, como começou a usar o carvão? Começou a ser utilizado em larga escala como fonte de energia na época da Revolução Industrial, século XVIII. Usado para gerar energia para máquinas e locomotivas. Até hoje é usado como fonte de energia. Geração de poluição, a queima do carvão mineral para gerar energia lança na atmosfera partículas sólidas e gases que fazem parte do complexo de aquecimento global do efeito estufa e o aquecimento global. Portanto, o carvão mineral não é uma fonte de energia limpa e deveria ser evitado pelo ser humano. Porém, em função de questões econômicas, em algumas regiões do mundo é uma fonte mais barata que tem, ainda é muito utilizado para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas. No caso, as nossas termoelétricas que temos aqui na nossa região é usada através do gás. Se utiliza o gás, não usa o carvão. Bom, além do gás carbônico, a queima do carvão mineral lança no ar também o gás metano e outras substâncias tóxicas. O carvão mineral é a principal fonte de geração de eletricidade no mundo. Aproximadamente 40% de toda a energia elétrica do mundo depende do carvão. Cerca de 40% do carvão produzido no mundo abastece as usinas termoelétricas, onde é queimado para gerar energia. Aproximadamente 40% do gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, gerado no mundo tem como origem a queima do carvão mineral. Então nós temos que mudar essa fonte e esse uso de carvão mineral, porque está alterando, né? Já é comprovado, aumento do efeito estufa e o aquecimento global do planeta, alterando todos os sistemas que nós temos. O carvão mineral possui uma estrutura química muito parecida com a do diamante. Por quê? Porque tem o elemento químico carbono, né? Então a diferença é isso. Uma rocha de carvão tem o mesmo elemento químico de um diamante. O que aumenta foi o tempo de exposição de temperatura e pressão. Próximo. Vantagens. Vamos ver quais são as vantagens? Petróleo. A extração é feita, portanto, nos continentes como nos mares. Para sua extração não há necessidade de muita mão de obra. Sua matéria-prima é utilizável para centenas de produtos. Então a gente pensa só em combustíveis não, mas o petróleo é utilizado para fazer o plástico. Então nós temos muitos materiais plásticos que nós utilizamos no nosso dia a dia.
e seu armazenamento e transporte não são caros. O gás natural é impulsionado para a superfície por pressão. Então, a própria constituição do solo empurra esse gás para cima, não sendo emitente de poluição. É utilizado na forma líquida e gasosa. Sua reserva no mundo é muito grande. Então, nós temos essas vantagens aí. Carvão mineral, sua extração é feita em minas, seu transporte e distribuição são feitos com facilidade. Então, tá aí algumas vantagens da utilização. Desvantagens: petróleo é um dos grandes poluidores com a liberação de dióxido de carbono, causador do efeito estufa. O gás natural, seu transporte é feito com navios especiais, gasodutos e apresenta alto custo na sua distribuição. Carvão mineral, assim como o petróleo, polui o meio ambiente, liberando dióxido de carbono, que provoca a chuva ácida. Então tá aí algumas desvantagens, que eu queria apresentar para vocês. Para finalizar, conclusão: os combustíveis fósseis resultam de transformações de matéria orgânica que ocorrem na crosta terrestre, ou crosta terrestre, vamos dizer assim, sob 3 formas: carvão, que é a mais abundante, petróleo, o mais consumido no mundo, e o gás natural, o menos poluente. São considerados recursos não renováveis devido ao tempo que demora a formar. Diferentemente dos bens renováveis, todas essas fontes um dia terão suas reservas acabadas. Por isso, é necessário que todas as pessoas, além de cuidar mais da natureza, tenham espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias alternativas de obtenção de energia. Então, nós temos que pensar no uso de energias renováveis. Então, o álcool, que é extraído de plantas, principalmente a cana-de-açúcar, a energia eólica, a energia solar. Então, todos esses processos são evoluções que nós vamos desenvolver para substituir a utilização dos combustíveis fósseis. Tá bom? Então, finalizo aí mais uma videoaula para vocês. Espero que ajude os alunos do 7º ano a entender um pouco mais desse conteúdo. Muito obrigado.